Oi, gente, eu sou a Carol. E eu sou o Sven. Nós somos criadores da Diálogos Corajosos e eu estou muito animada e emocionada de ter você aqui com a gente nessa série Curando Conflitos. E eu também estou muito feliz de ter você aqui e poder compartilhar com você um pouco dessa nossa jornada baseada em comunicação não violenta, que fez tanta diferença na nossa vida, como também na vida das mais de 10 mil pessoas que já participaram dos nossos cursos em todo o Brasil, além de muitas outras na Alemanha. Nessa série, a gente quer muito te ajudar a parar de sofrer com os seus conflitos. E a gente acredita que esse caminho pode sim mudar completamente a forma como você se relaciona com as pessoas, especialmente aquelas mais próximas, queridas da sua vida. Você vai entender qual é a raiz de todas as nossas brigas, o que nos impede de falar e ser compreendido. E você vai saber na prática como funciona este modelo que é tão efetivo e profundo e que ao mesmo tempo nos ajuda muito a construir relações mais verdadeiras e saudáveis. Olha que interessante. Sabe qual é a principal fonte de bem-estar, de felicidade e até de saúde para nós seres humanos? Incrível, mas um estudo da Universidade de Harvard, conduzido por 75 anos, com mais de 700 pessoas, mostrou que não é segurança financeira, nem sucesso, nem carreira profissional, não é nada disso. São as boas relações com pessoas próximas. Essas relações, seja em casa, seja em família, seja com pessoas mais queridas da sua vida, seriam então um espaço para você se apoiar nas dificuldades, para crescer junto, para se ajudar, para se reenergizar. Acontece que para muita gente, infelizmente, essas relações não são assim não. Às vezes é bem com as pessoas mais próximas que a gente tem mais desafio, não é? As relações, na verdade, pode ser a fonte de grande felicidade ou de grande sofrimento. E o que você acha que diferencia as relações que trazem sofrimento daquelas que trazem felicidade? O que pode fazer toda a diferença é uma certa habilidade, uma habilidade essencial que torna as relações próximas realmente boas. Sabe qual é? É a nossa habilidade de conversar, especialmente naquela hora que surge um problema, que surge uma divergência, uma frustração, ou seja, na hora do conflito. Então vamos entrar nisso porque aí também está a chave da mudança. Então pensa aí, como é a sua experiência nessas horas do conflito? Que imagens vêm na sua cabeça quando você pensa nos conflitos que já teve nas suas relações? Que lembranças você tem dos diálogos naquela hora? São agradáveis, leves ou talvez frustrantes ou até agressivos? Por acaso tem aí cenas de discussões com acusações, um atacando o outro, às vezes até gritando, ou mesmo você não falando nada e engolindo o sapo? Se sim, posso imaginar que a sua experiência com os conflitos pode ter deixado mágoas guardadas, frustração, ou mesmo medo e ansiedade só de imaginar o próximo conflito. E que talvez você saiu dessas conversas pensando: nossa, não adianta, falo, mas ninguém me entende. Ou como é difícil falar, todo mundo se ofende tão rápido. E você, não tá só nessa. Essa é a experiência de muita gente. O conflito como um momento difícil, desagradável, às vezes até assustador, né? E a dificuldade parece ser tão grande que as pessoas até se afastam, mesmo se gostando. Não é à toa que, segundo dados oficiais do IBGE, 1 a cada 3 casamentos termina em divórcio no Brasil. Também não é à toa que o consumo de antidepressivos quase tenha dobrado nos últimos 10 anos no país. Entre outros fatores, está esse acúmulo de frustrações, de sensação de impotência nas relações. E já que a experiência com o conflito para muita gente é de sofrimento, todo mundo quer fazer o quê? Quer evitar os conflitos. Mais que isso, as pessoas pensam que uma relação ideal é aquela que não tem conflito, que um casamento feliz não vai ter conflito. Mas isso lá é possível? Não. Porque uma vida sem conflito simplesmente não existe. Afinal, o conflito é simplesmente quando você quer uma coisa e a outra pessoa quer fazer outra. E ao mesmo tempo vocês querem a participação, a contribuição do outro. Por exemplo, um quer que a louça seja lavada e o outro não se importa. Um quer conversar depois do trabalho e o outro quer ver TV. Um faz um pedido, uma coisa do dia a dia ou uma coisa mais importante e o outro não atende. E se a gente não sabe resolver esses conflitos pequenos do dia a dia e vai até deixando acumular coisas mal resolvidas, claro, a gente também não vai saber resolver os grandes conflitos da vida. E esse é o dilema. Conflito faz parte da vida, mas as pessoas querem evitar.
E é como se a gente não quisesse comer, não quisesse respirar, porque não dá para evitar. O que dá para evitar é que o conflito vire briga, que o conflito vire desgaste da relação, que vire discussão em que ninguém se escuta, que vire falta de cuidado ou até mesmo agressão. Isso dá para evitar. E o que a gente vai te mostrar daqui para frente nessa série é como você pode conversar nesses momentos de conflito, de uma forma que traz entendimento e que cuida da relação. Um jeito que aumenta as chances de você ser ouvido e que o outro quer cooperar com você para resolver juntos. Talvez seja difícil imaginar isso acontecendo, lidar em paz com os conflitos, né? Afinal, onde a gente aprendeu isso? Na escola, em casa, na faculdade? Na televisão, a gente não aprendeu, não é? Na verdade, nos faltam bons modelos. Mas a boa notícia é que tem um caminho para aprender isso. E que a gente também não sabia como fazer. Mas quando a gente descobriu, mudou completamente nossa vida. Né, Carol? Oh, se é! Aliás, a gente vai te contar um pouquinho das nossas histórias agora, justamente com a esperança de que você talvez tire uns insights delas e quem sabe você até se identifica com as nossas histórias, né, Sven? Sim, então eu vou contar um pouco da minha vida para você. Quando eu era pequeno, meu pai sempre falava para mim quando estava triste: cowboy não conhecedor, ou homem não chora. E na escola, para ser aceito pelos colegas, era sempre muito importante ser cool, não mostrar emoção. Mostrar emoção era sinal de fraqueza. Foi aí quando comecei a criar minha máscara, a máscara do fortão. Enquanto por dentro era um moleque frágil, inseguro e cheio de medos. Qual foi o problema disso? Como achava que precisava sempre ser forte, qualquer crítica era uma ameaça à minha autoimagem. Tinha muito medo de errar, porque errar significava ser fraco e ser julgado. Virei uma pessoa super raivosa, atacando e julgando as pessoas frágeis para me sentir forte e aumentar minha autoestima. Tinha muitos conflitos internos e externos, mas não tinha repertório e conhecimento para lidar com eles. Assim continuei vivendo com minha máscara. E no fundo, eu me odiava. Estava bem infeliz e deprimido naquela época. Foi uma jornada de sofrimento que durou vários anos. Até não aguentava mais e comecei a procurar caminhos para mudar isso. Li livros, morei no exterior, fiz cursos de yoga, ajudou. Mas o que mudou minha vida foi um curso sobre gerenciamento de conflitos. Foi um divisor de águas. E não foi o conteúdo do curso que foi o mais importante. O que foi transformador para mim era a postura do facilitador. O jeito como ele deu o curso. Foi algo que eu nunca tinha visto antes. E o que ele fez de tão diferente? Uma coisa bem simples, mas muito poderosa. Ele tirou a máscara. Se mostrou completamente verdadeiro, real, vulnerável. Eu lembro de uma situação que teve já no primeiro dia do curso que foi muito marcante para mim. Foi quando ele contou sobre a mudança de carreira que ele fez. Ele deixou de ser engenheiro para virar um mediador de conflitos. E contando essa história, ele se emocionou bastante. Ele tinha até lágrimas no rosto quando comentou da gratidão que ele sentiu por ter recebido tanto apoio da esposa. Confesso que no primeiro instante estava chocado. Até julguei ele por chorar na frente do grupo. Como pode? Mas foi nesse momento que aprendi o que é o poder da vulnerabilidade. E como isso pode criar confiança nas relações. A coragem dele de se mostrar completamente humano em vários momentos, de ser ele mesmo, sem máscara, transformou totalmente o clima do curso. A postura dele de aceitação da própria fragilidade mexeu com todo mundo, tirou nosso medo de ser julgado e criou uma confiança profunda dentro do grupo. Ele abriu a porta para que a gente conseguisse falar dos nossos conflitos, dificuldades e medos. Percebemos como aceitar a própria imperfeição e se mostrar vulnerável é a base para ter conversas difíceis e resolver conflitos. A postura dele me impressionou muito. Foi tão libertador que queria isso para a minha vida. Aí perguntei para ele: você nasceu assim ou tem como aprender isso? Aí ele me contou que ele não era assim. E o que transformou a vida dele foi uma formação que ele fez em comunicação não violenta. Fiquei tão animado que pouco depois comecei a fazer a mesma jornada. Comecei fazendo vários cursos com o próprio criador da CNV, Marshall Rosenberg. Posso dizer que tem uma vida antes e depois desses cursos. A qualidade das minhas relações mudou totalmente. Nessa formação, recebi uma bússola
que me mostrou como posso agir em momentos difíceis, em conflitos delicados. Aprendi como falar para aumentar a chance de ser ouvido, como escutar para compreender o outro, como lidar com emoções difíceis como raiva, culpa e vergonha. Aprendi como criar confiança nas relações, a partir de diálogos verdadeiros e empáticos. Fiquei tão empolgado com as mudanças na minha vida que queria trabalhar com isso e me tornei um facilitador em comunicação não violenta. E isso que estou fazendo até hoje. Comecei 20 anos atrás, ainda na Alemanha, onde participei também de um projeto nacional para levar esse conhecimento para o exército alemão. E continuei depois da minha migração para o Brasil, há 3 anos. E junto com a Carol, já dei cursos para mais de 10 mil pessoas. E agora estou muito feliz de oferecer essa experiência online para você e poder apoiar mais pessoas. Essa história sempre me toca. Bom, assim como o Sven, eu também passei por muitas mudanças. Na verdade, eu precisei passar por alguns grandes choques na vida para buscar a mudança. E ela começou quando eu me vi bem no fundo do poço, 14 anos atrás. Eu estava num relacionamento que quem via de fora até achava bem legal, bem simpático, mas estava muito tóxico para mim. No fim da relação, tinha muitas brigas, tinha clima de ameaça no ar, tinha muito choro, tinha ataques verbais. Até chegar nesse ponto, na verdade, eu passei por muitos anos acumulando silêncios, toda vez que eu não estava satisfeita com alguma coisa. E eu tinha essa tendência de guardar as minhas dores como se fossem passar, ou talvez esperando até que o outro mudasse. Era muito difícil para mim colocar limites com clareza. Para ser honesta, eu mesma desconhecia o que eram bem os meus limites. Eu achava mais fácil engolir sapo, achando que assim eu estava salvando a relação, talvez. E o mais incrível é que nessa época eu já era uma jornalista bem-sucedida, uma pessoa que usava bem as palavras, que era bem articulada, que se achava independente, que trabalhava em grandes veículos de imprensa. Alguém que também achava que tinha uma ótima autoestima, porque recebia muita aprovação dos outros pela forma como trabalhava, como resolvia problemas. Mas na verdade eu tinha muita dificuldade de me relacionar toda vez que eu precisava falar dos meus sentimentos, que eu precisasse olhar para os meus sentimentos. Era muito difícil falar das minhas frustrações, eu tinha vergonha dos meus medos, das minhas inseguranças. Eu também não sabia entender a confusão do outro sem julgar o outro ou sem achar que era minha missão ir lá e salvar o outro. Também não conseguia olhar para as minhas confusões, para as minhas feridas, para os meus limites, com compreensão, com compaixão. Eu achava que dizer, não, isso não é para mim, isso eu não gosto, isso eu não quero, eu não consigo, era um sinal de fracasso meu, que eu tinha que dar conta de tudo. A falta de diálogos internos amorosos comigo, a falta de escuta gentil de mim mesma me impedia de me relacionar de uma forma saudável com o outro. Porque conversar de um jeito que traz paz, que traz confiança para as relações, e só depois eu descobri isso, não é sobre arrumar as palavras, falar fofo, e também não é sobre evitar conversas difíceis, não é nada disso. É sobre ser capaz de me escutar com honestidade, de encarar meus sentimentos, meus limites, minhas dores, meus medos e não me julgar por isso. É colocar o incômodo na mesa sim, mas sem atacar o outro. É saber o que você precisa e o que você não topa, do que você sente falta. É parar de engolir sapo, porque relacionamento bom, depois eu entendi, exige parar de abrir mão de si para sustentar a relação, seja com quem for, com o marido, com o pai, com o filho, com o namorado, com quem for. Porque quando você não está inteira, se cuidando, se considerando na relação, você convida a falta de cuidado e falta de consideração para a relação. E era minha responsabilidade aprender a me cuidar nas relações. Então, quando eu decidi lá atrás encerrar aquela história, eu busquei apoio, conhecimento e busquei uma mudança. Nesses 14 anos até hoje, eu fiz da minha vida um grande laboratório de estudos, de experimentos, olhando para as minhas dificuldades. Eu investi milhares de reais em cursos de autoconhecimento, várias formações de desenvolvimento humano, fiz mais de 3.000 horas de terapia, muitas buscas espirituais, pratiquei muita yoga, muita meditação. E tudo isso me ajudou muito, porque fundamentou os valores de compaixão e de autocuidado também na minha vida. Mas só quando eu conheci de verdade a comunicação não violenta, eu comecei isso em 2010, e também as outras abordagens, que inclusive a gente integra no nosso método, é que eu entendi nos ossos e não só aqui na cabeça. Só então eu consegui viver na prática esses valores de autoaceitação, autovalorização, autocuidado no dia a dia.
E só então eu comecei a falar a minha verdade, a ficar do meu lado, a parar de engolir sapo, sem ficar aguardando aplauso dos outros para validar as minhas escolhas. Também sem me ofender pessoalmente com o que os outros dizem e conseguir sustentar um olhar empático sem que isso seja abrir mão de mim. Foi uma longa jornada até chegar nesse momento, até chegar aqui. E eu quero muito poder te ajudar a encurtar esse caminho e conseguir inaugurar o que eu gosto de chamar de a era da delicadeza na sua vida. Uma fase em que você traz autocuidado, verdade, respeito, equilíbrio para a sua vida e treina isso nas suas conversas e convida isso para as suas relações. Uau! Talvez você tenha se reconhecido um pouco nesses nossos desafios. Talvez você conheça o meu antigo padrão de explodir de raiva e julgar os outros. Ou se identifica com a Carol e o padrão que ela tinha de engolir sapo. E talvez isso te ajude a ver que este caminho que a gente vai compartilhar aqui também é para você que quer mudar esses padrões. E quem sabe as nossas histórias já te deram algumas pistas, mas ainda falta te contar com todas as letras, porque o jeito normal de conversar durante o conflito muitas vezes acaba numa briga, ou pelo menos não ajuda a resolver o conflito. Vamos dar um exemplo do dia a dia, da forma normal de conversar nessas horas, para depois a gente analisar juntos aqui. A gente tem gatos em casa, isso é real, e esse tema é da nossa vida. Mas aqui a gente vai conversar do jeito padrão, que não é o nosso jeito de lidar com isso, mas talvez muita gente se reconheça. Vamos lá? Vamos lá, amor? Amor, pode tirar esse gato da cama, por favor? Não, faz 11 anos, que isso? Faz 11 anos já é bom o suficiente, chega. Quem é você para dizer que é bom o suficiente? Então você quer dizer que o gato é mais importante do que eu, é isso? Sabia que ia começar com esse papinho de vítima, sabia? É, você é egoísta, não percebe que é nojento para mim esse gato aí, esses pelos do gato? Você que peida na cama e eu aguento eu dormir peido com na você. cama? É. Ah, então fica você sozinha na cama, eu vou dormir no acho sofá. Ótimo. Vai então, não sabe conversar Eu mesmo, vou, tchau. Boa noite. Boa noite. Você se reconhece de alguma forma nessa conversa? Vamos aproveitar para refletir um pouquinho juntos sobre esse exemplo? Quando alguém pede, fala ou faz alguma coisa que você não gosta, que você não compreende ou que você não aceita mesmo, ou que te irrita até, como é que você lida com isso? Como é que você conversa sobre isso nessas horas, hein? E esse jeito de conversar, como a gente fez aqui, só aumenta o conflito e gera briga. Ele acontece por conta de um obstáculo invisível, que está presente na nossa forma de pensar. É como se fosse o ar, uma coisa que a gente não vê, mas está aí, permeando tudo. Se ele não estivesse, seria tudo diferente. É uma coisa essencial, que faz com que nossos conflitos não terminem bem. E a gente vai revelar isso agora. Talvez você nunca mais vai ver seus conflitos da mesma forma depois disso. Esse obstáculo invisível é o paradigma do certo e errado. Coisa que a gente aprendeu desde criancinha, mas talvez nunca ninguém tenha te contado, ou talvez você não esteja presente para isso. Funciona assim, é como se sempre só existissem duas possibilidades. Ou a coisa está certa ou está errada. Ou é boa ou é ruim. Ou eu ganho ou eu perco. Com essa mentalidade, uma possibilidade sempre exclui a outra. Esse é o pensamento binário, que me leva a imaginar que eu preciso entrar no conflito para mostrar que o outro está errado e que eu estou certa. E eu acho que quando eu provo que eu estou certa, eu vou ganhar a conversa. A crença nesse padrão é que se eu tiver certa e ganhar a conversa, o outro vai ter que reconhecer o meu ponto de vista como válido. E por que a gente faz isso? Porque no fundo, tudo que a gente quer é que o outro considere e respeite a gente, que compreenda e que leve em conta o que eu acho importante. Por exemplo, ficar perto do meu gato e o que isso traz de bom para mim. E se eu acho que o outro não está me vendo, não está me levando em conta, não está me entendendo, acende um alerta interno e eu entro numa luta para conseguir isso. Como que é essa luta? É assim, a conversa começa com uma diferença de opiniões, às vezes de preferências, de interesses, mas em vez de conversar sobre o que cada um quer, o outro vira o assunto e começa a ser julgado, analisado. Então, a arma que a gente usa para explicar o nosso ponto de vista e pedir consideração é o julgamento, é a crítica. E a gente sai colocando rótulos no outro, desqualificando o outro, se é grosso, se é sem noção, se é egoísta, manipulador, preguiçosa, folgada. E a conversa se transforma muito rápido num ataque pessoal, com acusações sobre a outra pessoa ou até mesmo sobre o caráter dela. É como se a gente dissesse: "Ô idiota, dá para ser cuidadoso comigo?"
esperando que o outro comece a ser. Mas já dá para imaginar que o outro não fica muito animado, nem muito aberto a fazer isso quando eu falo assim, né? E esse é o problema. Esse modelo não funciona. Porque se eu entrar na conversa para provar que eu estou certo e o outro errado, desqualificando a outra pessoa ou dizendo que ele tem que mudar, o que vai acontecer? O outro vai se abrir? Vai me ouvir? Não! O outro vai fazer a mesma coisa, vai entrar na conversa para defender que ele é que está certo. Ele vai tentar ganhar a conversa e mostrar que eu devia pensar diferente. E também vai me julgar. Aí os dois se percebem como uma ameaça e querem só se defender. Chance grande que não vai ter conversa nenhuma. No máximo, 2 monólogos. 2 pessoas falando e ninguém se ouvindo. Sabe o que é interessante? Isso não significa que a gente também não está disposto a mudar, a pensar diferente ou a considerar o outro. Mas no momento em que a gente acha que é forçado a mudar ou que é atacado, nossa rebelde interna entra em ação para defender nossa autonomia e nossa autoestima. E a gente entra na resistência e não tem mais abertura para conversar, muito menos para construir uma mudança juntos. E o que a gente queria, que era só ser visto, ser considerado, não vai acontecer. Ou tem poucas chances. Assim você não vai resolver seus conflitos e muito menos cuidar da sua relação. E talvez você esteja pensando aí, mas eu não falo assim, eu até prefiro nem falar nada justamente para não criar briga. E tem muita gente aqui assistindo agora esse vídeo que eu sei que prefere silenciar durante o conflito. Não falar tudo o que queria dizer para tentar justamente preservar a relação, cuidar da harmonia, não criar mais discussões. Eu conheço isso. O problema é que aqui dentro você está com a mesma mentalidade, o mesmo jeito de lidar com o conflito, achando que está certo, julgando o outro em pensamento, remoendo tudo que devia ter dito. Então, você está no mesmo padrão, só que com outra estratégia de ação, a de se calar. E engolir sapo, sinceramente, não vai funcionar, porque a guerra só muda de lugar, de fora para dentro. Ficar nesses padrões tem um custo muito alto. Você pode até manter a paz temporária ou mesmo ganhar a batalha da conversa, mas continua em guerra na relação e ela se enfraquece cada vez mais. Até as relações mais próximas ou mais queridas assim deixam de ser gostosas. Passam a ser um campo minado onde a gente pisa em ovos, com medo de alguma briga ser detonada a qualquer momento ou então de engolir mais sapo na relação. E é muito ruim viver as relações assim, com a sensação de falta de compreensão, com falta de espaço para dizer as coisas, falta de parceria ou mesmo solidão, desconexão. E se ninguém mudar na relação, é assim que vai continuar a ser. Só que a boa notícia é que não precisa ser assim. Bom, tem gente que acha, mas se o outro não mudar, não vai dar certo. Por isso é muito importante te dizer, o outro não precisa mudar para você conseguir transformar suas conversas com ele. Mesmo aquelas pessoas que você acha muito difíceis, elas não precisam mudar para você transformar a relação com elas. Sabe por quê? Porque quando você muda, você convida a mudança para suas relações. Inevitavelmente a mudança chega. Isso é libertador. Só depende de você para a relação ser diferente. Se você transforma os seus padrões de conversa, seus padrões de escuta, seus padrões de reação ao outro, sua forma de lidar com seu sentimento, sua habilidade de colocar limites e dizer não, a sua experiência da relação vai ser diferente. Mesmo que os outros ao seu redor não estejam dispostos a mudar. E a gente vai te mostrar neste curso que é possível expressar tudo o que é importante para você sem engolir sapo, de um jeito que realmente aumenta a chance de ser considerada, ouvido, respeitada, que é possível sim discordar sem brigar, que dá para lidar com a sua raiva de um jeito que você fala sem atacar, e que dá também para não se ofender com a cara feia dos outros. E como fazer isso a gente vai te mostrar nos próximos episódios. O que é importante te dizer ainda hoje é que o jogo começa a mudar quando você vê que na hora do conflito vocês têm mais em comum do que imaginam. Em geral, a gente pensa que tem muitas diferenças e só olha para isso, para aquilo que nos separa. Mas vocês estão lutando por algo em comum. Os dois querem ser vistos, considerados, ouvidos, respeitados, ser aceitos. O problema é provavelmente vocês só conhecem um padrão de conversa para tentar conseguir isso. Esse jeito baseado em críticas, julgamentos, tentar ganhar a conversa ou se calar, coisa que você já entendeu que não funciona. Você quer ver como uma pequena mudança já pode fazer toda a diferença?
A gente vai refazer aquele diálogo, mas agora entrando na conversa não mais com a intenção de provar que eu estou certo ou cobrar que o outro faça algo diferente, mas com a intenção de falar de mim sem atacar e de entender o outro também. Olha só. E eu que vou fazer algo diferente, o Sven vai tentar segurar a mesma postura. Vamos lá. Amor, por favor, pode tirar esse gato da cama? Parece que você fica bem incomodado, que isso é ruim pra você. Acho muito esquisito, bicho na cama, que isso? Parece estranho, então, ter um bichinho durante a noite junto com você. Acho bem estranho. Entendi. Ao mesmo tempo, eu também queria contar pra você o quanto é importante pra mim ter ele junto nesse momento. É bem importante. Pode ser importante para você, mas eu acho ruim esse pelo de gato na cama. Eu não gosto disso. Então parece que o pelo te incomoda muito, essa coisa de ter pelo na cama. Eu acho nojento, pelo de gato na cama. Entendi. Então talvez a gente possa fechar a porta do quarto ao longo do dia, já pra reduzir os pelos, e de noite eu cuido pra ele ficar do meu lado. Eu tenho certeza que ele fica do meu lado. Podemos experimentar. Pode ser? Aí só fica no seu lado, então. Sim, vamos tentar? E aí vamos a gente tentar. pode encontrar um jeito bom pra nós dois? Vamos ver como fica. Tá bom, te agradeço por ter me incluído. E aí, foi diferente essa conversa? Senti um pouco mais compreensão no ar, as pessoas se aproximando? E, claro, na realidade seria um pouco mais comprida essa conversa. A gente só queria mostrar para você como seria possível. Uma única pessoa mudando, não sei se você viu, e sustentando uma outra postura, a conversa já muda de rumo. O outro já é convidado a um outro tipo de diálogo. E eu realmente espero que você esteja intrigada, inspirada, curioso a descobrir como fazer. Porque a gente vai te mostrar bem mais nos próximos episódios. E se você quer isso, você não está só nessa busca, viu? Tem muita gente com o mesmo desejo. E a gente sabe porque a gente já deu muitos cursos em ministérios, tribunais, grandes multinacionais, startups, ONGs internacionais, além de centenas de cursos e de retiros. E em todos eles a gente encontrou milhares de pessoas querendo a mesma coisa: viver relações com mais confiança, conexão e compreensão. E a gente vai te mostrar aqui algumas falas de quem já fez curso com a gente para você sentir um pouco como é essa mudança. O que me fez vir para cá foi a necessidade de ser menos violenta na comunicação. Eu não estava gostando da minha atitude, que era uma postura muito reativa, e isso estava me fazendo muito mal. E há um tempo é como se minha alma estivesse pedindo algo, sabe? Achei que seria um curso bem técnico, teórico. E a princípio eu achei que era algo superficial e não ia atender essa necessidade, esse grito que estava em mim. E eu cheguei aqui e me deparei com um universo completamente novo, com uma maneira nova de enxergar a vida, as pessoas, os sentimentos, a humanidade. A CNV me trouxe uma outra perspectiva, mas uma perspectiva que de fato tem a ver com o que é a comunicação. Deu uma direção de vida que eu não estava buscando exatamente no curso e que eu encontrei aqui. Foi algo assim transformador, de uma maneira muito leve, mas absurdamente profunda. Entender que na verdade o que eu preciso para me comunicar bem é me conhecer. Me trouxe essa possibilidade de estar com o leme na mão de uma forma mais segura, mais íntegra, mais autêntica e mais firme. Estou muito feliz, nossa, tô exalando alegria e gratidão e plenitude. Eu entendi que é muito mais, muito além da comunicação. Então, nesse primeiro vídeo, a gente te contou um pouco da nossa transformação e como a gente também já teve nesses padrões normais de engolir julgamento ou colocar eles para fora. E a gente espera que você saia desse vídeo hoje lembrando de 3 coisas. Primeiro, que o conflito é natural e não dá para evitar. O que dá para evitar é que vire briga, confusão e até agressividade. Segundo, a briga começa se a gente conversa tentando provar que o outro está errado e usando os nossos julgamentos como argumento. Aí ninguém se escuta e isso só afasta as pessoas. E 3, a mudança depende de você. Se você muda, a conversa vai ser outra. E tudo começa se você lembrar que você quer ser vista, considerada, respeitado e o outro também quer isso. E como coloca isso tudo em prática?
O que eu faço com os meus julgamentos? Afinal, eu não vou conseguir parar de julgar? Como eu converso? Como eu paro de engolir sapo? Imagino que você está com muitas perguntas aí e nos próximos episódios a gente vai respondendo. E por falar nisso, a gente preparou aqui embaixo um espaço para você participar. Então deixa um comentário com suas dúvidas e também conta qual foi o principal insight ou aha que você teve neste episódio de hoje. A gente vai fazer o possível para responder e interagir com cada um de vocês. Se você ainda não acompanha nosso Insta, o nosso canal no YouTube, fica agora o convite. Faz uma visitinha lá, tem bastante conteúdo. Seria bem legal ter você lá na nossa comunidade dos Diálogos Corajosos. E se você gostou, compartilhe essa série com os seus amigos, com familiares, com mais pessoas, para que elas também tenham a chance, como você, de construir confiança, conexão, entendimento e paz nas relações. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Um beijo! Abraço de banda larga, até lá! Até!